Kleber dos Santos vai ser substituído. Não é novidade, mas parece que ele ainda vai continuar no Flamengo, galera. Isso é legal. O trabalho dele é bom, né? Mais um capítulo da história. Thiago Maia. Flamengo e Fluminense. Novas alternativas de entrada financeira. Isso envolve, inclusive, o Maracanã. A FIFA faz postagem para Wesley. Diego Ribas fala de Felipe Luiz. Flamengo e mais 6 clubes contra Edinaldo. Eita! Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Tem novidade que o Edinaldo foi reeleito presidente da CBF? Não, ele vai trabalhar agora até março do ano que vem. Até aí, beleza? Aí, de repente, dentro do pleito das eleições, ninguém apareceu colocando gosto ruim na história. Aí tinha um documento a ser assinado e alguns clubes não assinaram, se mostrando contra a reeleição do presidente. Foram Flamengo, Fluminense, Red Bull Bragantino, Corinthians, Fortaleza, Santos e Mirassol. Aí fica aqui a pergunta no ar. As atitudes não eram para ter sido tomadas antes? Não era para eles terem ido contra o sistema no momento que abriu-se a oportunidade de ter um adversário? Agora que já está eleito? Já era, né? Aí não, hein? Bom, galera, seguindo com as notícias, ainda ontem nós trouxemos aqui uma lista dos clubes que estão devendo o Flamengo. E como todos vocês estão cansados de saber, o Internacional é um desses clubes devido à compra de Thiago Maia. O Flamengo está buscando aí alternativas para receber esses valores. E novamente o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, comentou sobre a situação. Ele disse o seguinte: o Flamengo está no direito dele, assim como o Internacional tem os seus credores, aqueles que devem ao clube. Nós estamos sempre tentando da melhor forma possível. Tivemos uma dificuldade que nenhum clube, a não ser os clubes do Sul, tiveram no ano passado, e isso tem reflexos. Não é do feitio do Internacional ficar com esse compromisso em aberto, mas são situações excepcionais. A gente está buscando a solução. Agora, a exposição de credor, se a gente for fazer isso no futebol brasileiro, todos os clubes vão ter alguma demanda. Até concordo com ele, mas eu acho que a grande questão nesse caso em específico é tudo o que aconteceu até aqui, galera. A gente sabe de toda a dificuldade que o pessoal do Rio Grande do Sul passou no ano passado e não estamos aqui minimizando isso, pelo amor de Deus. A forma como o Flamengo trabalha agora em relação à venda de jogadores mudou. E não mudou somente para Thiago Maia, isso é para todos os jogadores. Todos agora precisam apresentar garantias. E eu duvido que se fosse ao contrário, seria diferente. Tanto que não seria que o Flamengo, num passado, todos vocês devem saber, já passou por situação bem parecida em relação a dinheiro. E para alguns até hoje, isso é motivo de piada. Nós entendemos a situação do Internacional, galera, mas a gente também não tira a razão do Flamengo. Com certeza. Seguindo com as notícias, bom, galera, o Wesley jogou apenas 11 minutos pela seleção brasileira em sua estreia, mas até agora rende notícia. É incrível. Foi elogio de jogadores, elogio de técnicos, da mídia, todo mundo elogiou a apresentação do garoto, inclusive a FIFA, que nas mídias sociais, aliás, isso é uma coisa que a FIFA faz sempre,
é enaltecer os jovens talentos. Publicou uma foto de Wesley com a camisa 13 que ele utilizou na partida do Brasil e colocou 1, 3 e a bandeirinha do Brasil, falando da sua apresentação que realmente foi diferenciada. A expectativa, inclusive, hoje o Brasil entra em campo contra a Argentina na Argentina e o Wesley pode sair como titular. Seria, inclusive, a cerejinha do bolo para o menino, né? E mais uma vez o Dorival colocando o Wesley como a solução do Brasil para esse jogo. Como eu falei anteriormente, falo novamente aqui, galera, que ele não sinta, né, o peso dessa partida de hoje, um clássico mundial, Brasil e Argentina, que faça novamente um excelente jogo. Ah, com certeza. A rivalidade, ela sem dúvida nenhuma, apesar de momentos diferentes das duas seleções, é sempre muito grande, uma das maiores do mundo do futebol, sem dúvida nenhuma. E hoje, Dorival, a gente quer um arroz com feijão, bife e batata frita. Faz favor. Opa! Gostou, né? Demais da conta. Bom, galera, seguindo com as notícias, após conquistar a Libertadores Sub-20, o futuro do técnico Kleber dos Santos ficou em aberto, já que o Flamengo fechou acordo com o português Nuno Campos. Porém, Kleber seguirá no Mengão, comandando, claro, o Sub-20B, ao lado do auxiliar Sandro Gomes. Entre idas e vindas, são 14 anos do Kleber no Mengão, galera. Ali tem história, viu? A gente já tinha falado aqui no canal sobre a possibilidade dele continuar no Flamengo, comandando justamente o Sub-20B. Que bom que ele vai continuar e que tenha muito sucesso. Inclusive, o trabalho dele vem rendendo frutos. Haja visto a conquista de mais uma Libertadores para o Mengão, né? Seguindo com as notícias, Diego Ribas falou o seguinte: eu já esperava. Não sei se os amigos sabem, mas esse fim de semana ele teve uma despedida na Alemanha pela sua trajetória naquele país vestindo a camisa. Se eu errar, me perdoem, eu acho que foi do Werder Bremen. Não tenho certeza, desculpa. Se não for, a gente corrige, prometo. E falando de Felipe Luiz, ele disse o seguinte: o sucesso dele está sendo ainda maior do que o que eu imaginava. Não só a estratégia, mas pela comunicação, posicionamento e liderança. Realmente, a trajetória curta do Felipe Luiz no comando técnico do Flamengo, ela chama a atenção e impressiona a todos. Haja visto que a gente não trouxe a notícia no canal, mas já existe gente falando em substituto para Dorival Júnior na seleção brasileira. E um dos nomes que se mencionam é o de Felipe Luiz. Eu gostaria muito de paz. A gente já teve problema com técnico nos últimos anos que foi para dar e vender. A hora que o Flamengo encaixa um cara que está fazendo um bom trabalho, já se começa a cogitar a saída dele para outro clube. Cogitar, é hipótese, não está acontecendo nada, que fique claro, tá, amigos? Mas, pô, deixa a gente quietinho, né? E Ribas, tudo dentro. Lindas palavras, né, do Diego Ribas, também não é para menos, né? Estamos falando de Diego Ribas e a gente não tem um minuto de paz, né? Não. Meu Deus do céu, galera, pelo amor. É sempre na cruz e na espada. Bom, galera, seguindo com as notícias, com a estreia do Flamengo no Brasileirão no sábado, Felipe Luiz intensifica a preparação do elenco. Segundo a programação divulgada pelo Flamengo, Felipe comanda uma atividade hoje, na parte da tarde, de olho, com foco total, nesse confronto contra o Internacional. E só uma informação bem rápida, amigos, sobre o Gerson. Acredito que todos estão ansiosos para saber o que se passa, né, com o nosso capitão. Ontem, segundo informações, o Gerson passou apenas por tratamento e hoje irá realizar um exame de imagem para saber se tem ou não lesão, ok? Assim que a gente tiver essa informação, a gente traz para vocês. É isso aí. Começou o Campeonato Brasileiro pra gente. Seguindo com as notícias, encabeçado pelo Flamengo, a dupla Fla-Flu, isso foi notícia primeiro dada pela ESPN, depois confirmada pelo GE, tá, galera? Tem interesse em algumas mudanças no consórcio Maracanã. Todos sabem, o Flamengo e o Fluminense têm a validade da sua gestão por 20 anos, mas o estádio
pertence ao governo do Rio de Janeiro. Até aí, nada de diferente, né? O que a dupla está querendo aprontar? É o seguinte, querem mexer no estacionamento, praça de alimentação, lanchonetes, entrada de desembarque e embarque de torcedores no estádio, junto com isso, o naming right. Aí é aonde parece que o bicho pega. A ideia é interessante? Se for partir do princípio do que aconteceu com o Corinthians no Neoquímica, com o Palmeiras no Allianz Parque e agora também com o Atlético Paranaense, que mudou o nome da Arena da Baixada, não é mais esse o nome, é muito interessante, é muita grana entrando. Mas existe um pequeno e importante detalhe. Quem tem que dar o aceite ou não para todos esses projetos que está passando na cabeça da dupla mirabolante é o governo, que vai querer, sem dúvida nenhuma, morder uma pequena fatia dessa brincadeira, caso se toque adiante essa ideia. A coisa é boa, pode render benefícios tanto ao Flamengo, quanto ao Fluminense, quanto ao governo do Rio de Janeiro, aguardar e ver essa movimentação, que não está parada, ao contrário, está bem acelerado o processo. Só basta, acho que o governo falar, ok. Com certeza, né? É uma ideia super interessante, realmente. E óbvio que o governo do Rio de Janeiro ia estar nessa parada aí também, né, galera? A gente tá falando de um Maracanã. Eu acho que agora ele se torna a parte mais interessada. Oh, com certeza. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem... Juntos... somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.